Saúdo aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, nos preparando para receber a mensagem do Senhor, depois de nós termos tido toda a liberdade no Espírito de invocar a presença de Deus Trino em nossa vida, em nossos lares, depois de adorar ao nosso Deus na beleza da sua santidade, depois de confessar a Deus nossos pecados, porque nós reconhecemos que infelizmente nós falhamos e pecamos, porque somos seres humanos falhos, imperfeitos e pecadores. Depois de nós termos a alegria de louvar a Deus pelo que Ele fez, faz, está fazendo e ainda fará, temos a liberdade agora de receber a sua mensagem, que é o pão da vida, é a água da vida. Aleluia. Nós vamos abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 15 a 17. É um texto que nós conhecemos, que nós já nos alimentamos, com certeza, no decorrer dos anos. Diz o seguinte: e traziam-lhe também crianças, para que ele as tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-as para si, disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Estamos aqui, Senhor, esperançosos de nos alimentar e aprender algo para a nossa vida terrena. Seja com cada um de nós, Senhor, pois para isso estamos reunidos e reunidas em nossos lares, para receber a tua palavra. Fala conosco através do teu Santo Espírito. Nos ilumina, nos alimenta, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, aqui Jesus fala algo referente às crianças. O que é a igreja? Irmãos e irmãs, vamos tirar aquela visão de que a igreja é resumida apenas a um templo, com paredes, teto, chão, todo o mobiliário possível, como bancos, cadeiras, mesas, instrumentos musicais e demais utensílios. Irmãos e irmãs, igreja é muito mais do que isso. A igreja se reúne nos templos, em atividades culticas, mas a igreja somos nós, seres humanos feitos de carne e osso, e não de bloco, tijolo, cimento, areia, pedra, madeira, pano e demais elementos. Igreja somos nós, seres humanos, homens e mulheres, pessoas idosas, jovens, juvenis, crianças, bebês. Todos nós que somos de carne e osso, seres humanos, somos a igreja de Jesus. Nesse momento, temporariamente, nós não estamos tendo atividades culticas no templo, mas estamos em nossos lares, preservando a nossa vida, preservando os nossos familiares. Assim, irmãos e irmãs, nós cremos que Deus, através do seu Santo Espírito, tem agido, tem nos abençoado, tem estado conosco diariamente. A palavra do Senhor diz que chegou um momento em que Jesus estava com seus discípulos, havia uma multidão ao redor, estavam recebendo ensinos de Jesus, quando de repente as pessoas começaram a trazer suas crianças para que Jesus as tocasse, as abençoasse. Irmãos e irmãs, quando os pais resolveram trazer as suas crianças até Jesus, para que ele as abençoasse, poderia ter algumas crianças aí doentes, enfermas. Havia crianças saudáveis, sim, mas poderia haver algumas crianças doentes. E pediram que Jesus as tocasse para as abençoar
e também curar. É isso que os pais estavam sentindo nesse momento no seu coração. Eles estavam sendo abençoados por Deus. Irmãos e irmãs, nós estamos em nossos lares e como igreja estamos sendo abençoados. Nós pedimos a Jesus que abençoe a sua igreja, que somos nós. Esses pais sentiram no coração a vontade, realmente o desejo de levar suas crianças até Jesus, porque sentiam que estavam sendo abençoados. Entretanto, algo aconteceu durante esse momento. Nós observamos aqui pela leitura da palavra que os discípulos, vendo essa atitude dos pais dessas crianças, começaram a repreender esses homens, essas mulheres, por trazerem as crianças até Jesus. Passaram a repreender. Por que isso aconteceu, irmãos e irmãs? Infelizmente, as pessoas adultas daquela época acabam sendo pessoas insensíveis. Infelizmente, hoje também acontece o mesmo. Parece que no decorrer dos séculos houve o mesmo sentimento das pessoas adultas pensarem que Deus não tem tempo para as crianças, que Deus não quer perder ou gastar o seu tempo com as crianças. Nós sabemos que as crianças não têm aquela paciência que nós temos de ficar sentados e sentadas nos bancos, nas cadeiras, durante toda a atividade cultica. Há crianças que são inquietas, há crianças que não conseguem ficar, crianças de colo, bebês, que acabam se mexendo, acabam chorando, acabam ficando inquietas. Irmãos e irmãs, as pessoas adultas, naquela época, como hoje, não conseguem entender o amor e a preocupação de Jesus para com as crianças. E aqui o que acontece? Os discípulos de Jesus começam a repreender as crianças que são a igreja de Deus. Para os discípulos, Jesus não tinha tempo a perder com as crianças. Ele deveria investir o seu tempo com as pessoas adultas. Irmãos e irmãs, se nós gastarmos todo o nosso tempo, dedicarmos completamente apenas às pessoas adultas, investirmos todo o nosso tempo, todo o nosso suor, toda a nossa disponibilidade apenas para com as pessoas adultas, nós vamos acabar ignorando o futuro da igreja, o futuro que também é presente da igreja. Às vezes as pessoas pensam que as crianças devem ser objeto de preocupação lá na frente, por pensarem em dizerem que a criança é o futuro da igreja. Mas como a criança pode ser futuro da igreja, se no presente, no agora, ela está sendo ignorada, está sendo deixada de lado, está sendo excluída da igreja? Irmãos e irmãs, a igreja não pode copiar o que acontece às vezes na sociedade, em que as crianças são ignoradas, deixadas de lado, excluídas, marginalizadas. Irmãos e irmãs, a preocupação aqui de Jesus. Os discípulos começaram a repreender os pais, porém, Jesus chama as crianças para si. É claro que Jesus chamou os pais que estavam trazendo as suas crianças e que, por terem sido repreendidos, acabaram se afastando, mas Jesus chama os pais com as suas crianças e ele diz: deixem vir a mim e serem trazidas as crianças, porque das tais é o reino de Deus. Irmãos, irmãs, Jesus disse algo profundo para os seus discípulos, porque estavam fazendo algo que era mal. Ele disse que o reino de Deus não é para os adultos, é para as crianças.
Dessa forma, como ficamos nós, como adultos? Irmãos e irmãs, Jesus não está excluindo aqui as pessoas adultas da sua presença e do paraíso. Mas Jesus está dizendo o seguinte, que nós vamos observar no texto, quando Jesus disse, das tais é o reino de Deus. Ele diz, em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus, como uma criança, não entrará nele. Irmãos e irmãs, o coração adulto, infelizmente, está cheio de corrupção, de maldade, de desonestidade, de falsidade, de engano, de mentira. Bem diferente de um coração infantil de uma criança, que ainda não entende o que é malícia, que não entende ainda o que é maldade, corrupção e violência. As crianças estão sendo construídas, ainda não têm uma mentalidade de compreensão, mas os adultos têm. E Jesus disse, se o adulto não tiver o coração como de uma criança, não entrará no reino dos céus. E o que é ter um coração infantil, o coração de uma criança? É observar as crianças hoje. Nós vemos as crianças juntas, estão brincando, de repente, sai uma briguinha, começa a brigar, passa algum tempo, já estão juntas novamente, estão brincando. As crianças conseguem compartilhar, partilhar a reconciliação tão facilmente. Mas os adultos têm uma dificuldade em relação a isso. Quando os adultos brigam, se não houver uma agressão física ou algo terrível, os adultos se afastam, não se falam nunca mais, não querem mais amizade, acabou ali. Essa é a diferença de um coração adulto e um coração infantil. Por isso Jesus disse que no reino de Deus entrará quem tem um coração puro e infantil como de uma criança. Aqui as crianças estavam sendo excluídas, marginalizadas, deixadas de lado pelos discípulos de Jesus, que ainda não haviam aprendido. Os discípulos de Jesus estavam convivendo com ele já há algum tempo, dormiam ao seu lado, se alimentavam juntos, testemunhavam Jesus curando pessoas, libertando pessoas, testemunhavam Jesus ensinando e apregoando as boas novas, e ainda não tinham entendido algo importante, que é a presença e a participação das crianças no reino de Deus. Irmãos e irmãs, as crianças são muito importantes para a igreja terrena de Jesus. São muito importantes porque, além de serem o futuro, são o presente. E como é que nós temos tratado quem é o presente e o futuro da nossa igreja terrena hoje? Irmãos e irmãs, Jesus aqui diz que as crianças deveriam receber investimento, porque das tais é o reino de Deus. É triste, irmãos e irmãs, quando nós observamos como as crianças estão sendo tratadas fora das paredes dos templos, como as crianças são tratadas no mundo hoje, onde há tanta maldade, corrupção, exploração, opressão. As crianças têm sido vitimadas. Irmãos e irmãs, no decorrer dos séculos, muitas crianças, inumeráveis, incontáveis, foram ceifadas, sofrem, são excluídas. Irmãos e irmãs, papel social da igreja terrena de Jesus é a inclusão das crianças, é a importância das crianças junto às pessoas adultas. Não tem sido fácil, irmãos e irmãs, para as crianças hoje. Jesus disse para os seus discípulos: não criem barreiras, não criem obstáculos, não impeçam as crianças de se achegarem a mim, porque das tais é o reino de Deus,
Elas precisam de Deus tanto quanto vocês precisam. Irmãos, irmãs, Jesus disse que se os adultos não se converterem, não se tornarem como crianças, não entrarão no reino de Deus. E se tornar como uma criança não é morrer e nascer de novo, é ter uma mudança nas suas atitudes, nos seus atos, nos seus comportamentos, que demonstrem que houve uma mudança. Quando duas pessoas adultas, que após discutirem, conseguem se reconciliar, conseguem partilhar o mesmo espaço e aprender a conviver. É um momento de aquebrantamento, de transformação de vidas, de reconciliação, de busca e encontro de Deus em suas vidas. Assim como as crianças conseguem se reconciliar e partilhar, irmãos e irmãs, as crianças, elas não conseguem diferenciar a maldade que há no coração do adulto. Elas não conseguem. Até que as crianças consigam desenvolver uma consciência de malícia, de entendimento, de compreensão, são presas fáceis, acabam sendo vitimadas. Irmãos, irmãs, Jesus repreende seus discípulos e diz: não impeçam essas crianças de se achegarem a mim, porque das tais é o reino de Deus. Irmãos, irmãs, nós, independente da idade que nós tenhamos, se já passamos dos 20, dos 30, dos 40, dos 50, 60, 70, 80, 90, e glória a Deus, se você já passou de 100 anos, Deus está abençoando a cada um de nós, e Deus quer nos abençoar profundamente. Irmãos e irmãs, é tremendo a ação de Deus na vida, na nossa vida, na vida da humanidade. Irmãos e irmãs, nós como povo de Deus, como igreja de Jesus, precisamos a todo tempo valorizar e investir na criançada, não criar empecilhos, barreiras, muros, para prejudicar quem é o futuro e quem é o presente da igreja hoje. Se nós não tivermos crianças, não teremos juvenis, não teremos jovens, não teremos adultos, e as portas se fecharão. Essa é a realidade, irmãos e irmãs. No decorrer dos séculos, quantos templos já fecharam, porque as crianças foram excluídas e continuam excluídas. Na sociedade nós observamos as crianças serem excluídas. Isso não pode ocorrer dentro da igreja terrena de Jesus. Por isso, essa grande preocupação de valorizar, de investir na criançada. Irmãos e irmãs, nós já fomos crianças, nós sabemos como é, e sabendo como é, possamos ajudar, fazer a nossa parte. Não fazer como os discípulos de Jesus, que não entendendo, não compreendendo a importância das crianças no ministério de Jesus, estavam repreendendo os pais, colocando-os para longe, para fora, dizendo que eles deveriam tirar as crianças da presença de Jesus, porque ele não teria tempo, não teria momento, não poderia estar com elas, porque elas estavam empatando, estavam atrapalhando, não havia tempo, momento. Irmãos e irmãs, isso aconteceu com os discípulos de Jesus, e no decorrer dos séculos, infelizmente, aconteceu em vários momentos, e continua a acontecer hoje na face da terra. Irmãos e irmãs, a palavra do Senhor diz: desperta tu que dormes. Chega o momento da igreja terrena de Jesus despertar para essa realidade. Hoje a igreja de Jesus está muito preocupada em preservar a vida humana, e as crianças fazem parte da preservação da vida humana. Se nós não tivermos crianças, não teremos adultos.
Irmãos e irmãs, faz muito importante a necessidade de continuarmos a investir, abençoar nossas crianças, valorizá-las, para que a igreja do Senhor Jesus continue atuante, continue tendo um futuro na humanidade e continue sendo uma bênção, um instrumento de Deus na vida das pessoas. Eu imagino, irmãos e irmãs, que foi difícil quando os discípulos ouviram essa repreensão de Jesus. Eles tomaram consciência de que ainda não haviam entendido, não haviam ainda aprendido que o desejo de Deus para toda a humanidade é que todos sejam salvos, adultos, jovens, juvenis e crianças. Assim, irmãos e irmãs, que possamos dar continuidade a esse ministério de Jesus, que é valorizar as crianças, que são futuro e são presente da igreja de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a cada dia. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque tu tem nos sustentado, tem iluminado o nosso caminhar, nosso agir, tu tem sido conosco constantemente. Assim, Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que tem sido o pão da vida e a água da vida. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, irmãs, abramos nossas mãos, façamos como uma concha para receber a bênção do Senhor. E a paz que excede toda compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos vós, para todos sempre. Amém. Aleluia. Irmãos e irmãs, vamos dar continuidade à nossa caminhada na face da terra. Deus os abençoou, tivemos a alegria de estarmos juntos e juntas, mesmo em nossos lares, tivemos a alegria de invocar a Deus, de adorá-lo, de confessar nossas faltas e pecados, de louvar por tudo que Ele tem feito, e recebemos essa alimentação especial que Deus tem falado conosco. Irmãos e irmãs, iniciamos uma nova semana, que Deus esteja conosco em seu Filho Jesus e através da ação do seu Santo Espírito. Amém.